Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Compassivamente, o seu podcast de saúde mental. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e se é a sua primeira vez aqui, saiba que o nosso propósito aqui dentro desse podcast é te ajudar a se tornar uma pessoa mais autocompassiva, a olhar mais para as suas necessidades, a olhar mais para as suas limitações em relação ao relacionamento que você tem com você. Então, se você é uma pessoa punitiva, se você é agressivo com você mesmo, fica aqui comigo. Muitas pessoas, quando sentem ansiedade, elas têm uma necessidade por resolver o mais rápido possível, tentar resolver a situação que está acontecendo para não sentir aquela ansiedade. Ou tentar distrair, buscar uma estratégia para não sentir aquilo que está sentindo, né? Hoje eu quero falar com você, quando você sente ansiedade, o que você deve fazer. É uma estratégia ou algumas estratégias para te ajudar a enfrentar a ansiedade, a lidar com a ansiedade de uma maneira mais assertiva e que vai contribuir para o seu dia a dia. Vamos lá? Quando você sente ansiedade, é normal que você busque algumas estratégias. Uma, tentar eliminar, né? Evitar sentir aquilo que está acontecendo, buscar certezas e evitar o desconforto. E na maioria das vezes, esses comportamentos, eles não te ajudam. O que eles fazem? Eles acabam mantendo um ciclo, mantendo o teu problema com a tua ansiedade, a maneira como você lida. Então, você sente mais ansiedade do que talvez se você simplesmente aceitasse essa ansiedade que chegou, ok? Mas então, primeiro eu quero que você entenda. Tentar evitar sentir essa emoção, buscar certezas, eliminar de fato, utilizando uma estratégia mais rápida de solução de problema para não sentir essa emoção, mantém o seu problema. Mantém a sua relação com a ansiedade, ok? Essa relação que não deve estar te ajudando nesse momento, ok? E o que geralmente acontece é uma situação desencadeia um pensamento. Então, você vivencia uma situação e essa situação faz você ter pensamentos sobre ela. Esses pensamentos, suas interpretações, fazem você sentir ansiedade. E aí, o que você faz? Estou sentindo ansiedade, então eu vou buscar uma solução para não sentir isso que eu estou sentindo. E às vezes, o seu ataque é contra a sua emoção e não de fato sobre o que está acontecendo na sua cabeça, sobre os pensamentos que você está tendo. E aí a sua tentativa é de eliminar a emoção. Isso mantém um ciclo. Essa maneira como você interage com a tua ansiedade mantém a sua ansiedade. Então você sente um alívio momentâneo e depois ela retorna, alívio momentâneo e depois ela retorna. É bem assim, quando você procrastina uma tarefa importante, você tem algo para resolver, mas você tem pensamentos que te fazem querer adiar essa tarefa, ok? Eu não vou entrar nessa esfera da procrastinação, só estou trazendo um exemplo, tá? Então você começa a adiar. Você sente algum tipo de desconforto ali e aí você adia a tarefa que você precisa fazer. Depois de alguns minutos que você sentiu aquele alívio por ter adiado, a cobrança começa a surgir. E aí você não consegue se sentir livre daquela cobrança. Você começa a se cobrar, começa a exigir de você e aí automaticamente você volta ao ciclo de sentir ansioso pela tarefa e você corre para fazer a tarefa, você encontra aquele pensamento novamente, o desconforto, né, que começa a surgir, você diz, vou fazer daqui a pouco, alívio da emoção, não estou sentindo mais ansiedade. Minutos ou horas depois a cobrança começa a surgir, ansioso de novo, e aí você vai mantendo um ciclo constante. Faz sentido isso para você? Uma estratégia funcional para iniciar a maneira como você vai lidar com esse cenário que você está vivenciando é nomear o que você está sentindo, identificar. Existem episódios, e no episódio anterior eu estou falando mais claramente sobre ansiedade. Então, aprender a nomear o que você está sentindo, essa emoção que você está vivenciando, vai te ajudar nesse processo. Então, eu estou ansioso, ok?
Eu estou ansioso agora. Então, nomear, né? Nomear vai te ajudar a entender o que está acontecendo. Ok? Depois, o que a gente pode fazer? Nomeei essa emoção que eu estou sentindo. E o segundo passo, eu vou permitir essa emoção. Eu sei que talvez para você fique assim, poxa, Raquel, eu não quero permitir que ela fique aqui. Eu odeio ela. E às vezes o relacionamento das pessoas com as emoções é exatamente esse. Eu odeio sentir ansiedade, eu tenho muita raiva quando eu sinto ansiedade. Eu acho que isso não era para acontecer comigo, eu me sinto incapaz, eu não posso sentir isso. Então eu vou te pedir para você me responder. A maneira como você lida com essa emoção hoje, né, com essa agressividade toda, tá te ajudando? Tem resolvido os seus problemas com a sua ansiedade? Você está ficando menos ansioso? Ou você está tendo mais crise de ansiedade? Ou seu nível de irritabilidade está cada vez maior? Então hoje eu quero que você tente se submeter a essa estratégia. Primeiro, nomear. Você vai nomear o que você está sentindo. No segundo, você vai permitir essa emoção. Eu estou ansioso agora. E ok, eu estou ansioso. Isso está acontecendo. O seu ataque ou o que você precisa fazer para resolver ou para lidar com aquele momento não é sobre eliminar essa emoção. Então nós vamos permitir que ela fique, ok? E vamos tirar a urgência em ter que resolver, ok? Eu sei que isso pode ser difícil. Primeiro nós vamos nomear, vamos permitir, tirar essa urgência de que eu tenho que resolver, de que eu tenho que eliminar essa emoção. Eu deixo ela ficar. Ela está fazendo parte do meu momento. Eu estou sentindo essa ansiedade. Ok? Vamos lá? Sentir essa ansiedade não é perigoso. Não vai te trazer prejuízos, sabe? Você não vai ter problemas por estar sentindo essa emoção. Os prejuízos, eles começam a surgir a partir do comportamento que você tem quando você sente essa emoção. Quando você sente essa emoção e ela começa a paralisar você. Você paralisa diante dos cenários. Então, seus comportamentos, eles acabam sendo estimulados pela emoção que você está sentindo. Faz sentido? Então, não é perigoso sentir essa emoção. Não. Perigoso é o que você faz com ela. Quando você vivencia uma situação, você pode fazer algumas interpretações sobre o cenário. Por exemplo, vai dar errado, eu não vou dar conta, algo ruim vai acontecer, e se não der certo, e se eu falhar? Esses pensamentos fazem você se conectar com a ansiedade. Ok? E aí, o que nós vamos fazer com isso? Lembra que você nomeou, permitiu e não tomou nenhuma atitude emergente para resolver. Agora, você vai questionar. Então anota aí no papel, vai lá, anota. Você vai fazer um questionamento leve assim, tá? Primeira pergunta. O que está passando em minha cabeça? Qual é o pensamento que surgiu a partir dessa situação? O que está passando aqui na minha cabeça? Ok? Segunda pergunta. Isso é um fato ou é só uma opinião? Terceira pergunta. Qual evidência que eu tenho de que essa situação ou de que esse pensamento é verdadeiro? Entenda que nem todo pensamento ansioso ele é verdadeiro. Às vezes te dá essa sensação assim de que parece verdade, que parece real. Mas pensamentos são pensamentos, entende? Depois que você buscou as evidências, né? E aí você percebeu que talvez só é apenas um pensamento, algo que você acha, algo que você geralmente pensa diante de um cenário. E você percebe que são pensamentos ansiosos. E aí eu te convido a fazer uma pausa. Nós vamos fazer algo muito importante no momento em que você sentir essa ansiedade, tiver dificuldade de lidar com o que está acontecendo. Eu quero que você tente focar um pouco na sua respiração. Por quê? Geralmente, quando as pessoas ficam muito ansiosas, elas tendem a não querer olhar para dentro. Em alguns cenários, algumas ficam fazendo muita checagem do que estão sentindo.
mas outras pessoas têm muita dificuldade de se conectar consigo, de examinar os pensamentos, de olhar a emoção. Então, nesse momento, eu quero te convidar a sentir a ansiedade e eu preciso respirar um pouco. Então, sente-se, coloque seus pés sobre o chão, posicionando sua coluna ereta e tente respirar. Inspire o ar. Inspire algumas vezes, sabe? Vai inspirando, expirando. Raquel, quanto tempo eu faço a respiração? Até que você sinta que consegue pensar sobre o que está acontecendo, até que você consiga lidar. Porque às vezes, como eu disse, né? A sua alternativa, talvez, de ouvir esse episódio vai dizer assim, pronto, arrumei a solução para lidar com a minha ansiedade. E aí, pera lá, gente. Tem um passo a passo aqui, tem um caminho, mas ele não vai funcionar de uma forma robótica. Você de fato vai precisar se conectar com essas emoções, se conectar com a tua mente, tentar seguir respirando e você vai sentir dificuldade de lidar, sim. Sim, e é isso. E isso faz parte. Só que à medida que você tenta se tornar mais flexível a isso, a se submeter a essa sensação e a respirar e a se conectar e aí tentando entender a sua mente, às vezes isso pode envolver um choro, às vezes isso pode envolver uma crise de ansiedade. Então, no meio de uma crise de ansiedade, você precisa de fato utilizar a estratégia para se acalmar ali. Poxa, eu tô tendo uma crise de ansiedade e tal. E qual é a estratégia? Eu preciso respirar. Geralmente, dentro de uma crise de ansiedade, a pessoa tem uma tendência, né? Claro, dentro da crise de ansiedade, de ficar de ficar ofegante, né? De ficar com o coração acelerado. Então, automaticamente, a sua respiração fica muito acelerada. E aí, eu preciso diminuir esse ritmo. Diminuindo esse ritmo, deixa o choro vir. A boca fica seca, bebe água. E vai aos poucos, mas você precisa diminuir o ritmo. Precisa diminuir. Nossa, fiz tudo que estava naquele episódio e não resolveu. Talvez você esperou uma resposta muito imediata. E nós estamos falando exatamente sobre não resolução imediata. Sobre você ter que, de fato, vivenciar esse momento. Eu estou falando de aceitar o que está dentro da pele. Aceitar essa ansiedade. Aceitar o cenário que você está vivenciando para que você consiga lidar e aprender com o que de fato está acontecendo. Isso faz sentido para você? Tem algo simples, né? Bernard Ranger, ele desenvolveu uma estratégia, e eu já trouxe aqui no podcast, mas eu só vou usar referência. Ele fala sobre que você precisa lidar com a sua ansiedade aceitando ela, né? E aí ele dentro de uma estratégia com passos, ele fala sobre você se conectar com o que está ao seu redor. Depois de você perceber tudo o que está acontecendo, a agitação, tenta se conectar com os barulhos, tenta se conectar com as pessoas que estão ao seu redor, tenta se conectar com o momento presente, vá devagar e depois vai retornando para entender o que está passando pela sua mente, o que você está sentindo. Isso é importante para que você consiga lidar. Aqui não é uma estratégia de fugir, mas que você consiga de fato ir equilibrando as sensações e entendendo o que está acontecendo, ok? Entenda uma coisa que eu acho que é importante. Você não tá ansiosa ou ansioso porque você é uma pessoa ruim ou porque está quebrado, tá? Isso faz parte da nossa condição de ser um ser humano. Você vai sentir isso em momentos importantes da sua vida. Você vai sentir isso em momentos importantes da sua vida. Então é muito importante que você entenda que essa emoção, ela faz parte da sua vida e que você vai vivenciar muitos cenários que podem suscitar essa emoção, ok? Se você acha que esse episódio te ajudou e se você pensou ou se lembrou de alguém que passa por um cenário assim, que tem dificuldade de lidar com a ansiedade, encaminhe esse episódio. Você vai poder ajudar mais pessoas e ajudar também a página. E se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreva no canal, curta, compartilha, comenta, ajuda aí. Um beijo e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.